Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o Botafogo e as preocupações no clube em montar uma equipe competitiva para os desafios da Série B nesta temporada de 2021. A Série B que vai ser uma das mais difíceis da história, se não a mais difícil, e não somente em função da presença de Vasco, Cruzeiro, do próprio Botafogo, Curitiba, Goiás, mas também de outras equipes médias e pequenas, muito organizadas. Algumas não subiram por pouco na última temporada, podem perfeitamente subir ao final desta temporada. Os desafios para o Botafogo são enormes, são gigantes, e eles exigem uma gestão à altura, uma gestão que não pode começar a acontecer, né, quando a Série B já estiver em curso. Já deveria ter acontecido. É claro que no clube todo mundo fala que já está acontecendo. E se está acontecendo, para mim, é lamentável essa gestão até agora. É uma piada essa gestão até agora no Botafogo. Teve um amigo botafoguense que falou: José, eu vou indicar o seu nome e tal, para, de repente, você fazer um trabalho no Botafogo. Eu duvidaria muito que um dia fosse trabalhar no Botafogo com esse pessoal que está trabalhando agora no Botafogo. Esses dirigentes. Eles sabem perfeitamente que eu sou um tipo de profissional que talvez não caiba muito ali no clube, da forma inclusive como o clube está sendo conduzido hoje. É muito provável que o meu nome, meu perfil, jamais combine com esses profissionais. Bom, de cara eu queria destacar uma coisa, que o Botafogo está utilizando serviços terceirizados de scout, uma empresa de scout. Eu acho lamentável. Eu acho que uma equipe de scout precisa ser formada no clube. E acho que um profissional precisa ser contratado para ser o testa de ferro dessa equipe de scout, para proteger o trabalho e os resultados do trabalho dessa equipe de scout e batalhar, inclusive, por esses resultados diante da pressão dos dirigentes, diante dessa mania dos dirigentes de abrirem suas portas, as portas do clube, para empresários que chegam apresentando perfis de jogadores duvidosos, com qualidade duvidosas, para serem contratados. Um clube precisa ter uma ótima equipe de scout, que precisa ser formada, todo clube precisa ter a sua equipe de scout. E mais que isso, precisa ter um profissional para comandar essa equipe e que seja um profissional muito forte, um testa de ferro, que banque mesmo o trabalho e o resultado dessa equipe de scout. Então, na verdade, a coisa está muito complicada no Botafogo, porque a gente tem vários problemas que recebem uma atenção muito pequena neste momento. Por exemplo, o Chamusca ainda é técnico do Botafogo, gente. E a pergunta que eu faço é: o Chamusca é um técnico de futebol? Ele é técnico? É técnico de futebol o Chamusca, é isso? Ok. Ele é técnico do Botafogo? Ainda é técnico do Botafogo? A gente está no mês de maio e o Chamusca ainda é técnico do Botafogo. Mas está de repente, quando ele perder no final de semana tal, mas depende do jogo. Depende da derrota ou vitória no próximo final de semana, é isso? Tá tudo errado, gente, no Botafogo. Tá tudo errado, porque não deveria depender. O técnico já deveria estar trabalhando no clube aos 3, 4 meses, com vistas a preparar uma equipe para os desafios da Série B, que serão terríveis. E Botafogo, se continuar desse jeito, não vai brigar para subir, gente. Vai brigar para não cair para a Série C. Vai brigar para não cair para a Série C. O momento é muito complicado, gente. É muito complicado. E não dá para ficar esperando que um dia a SA apareça. Tem que procurar resolver os problemas de hoje. Mas não tem dinheiro. Eu entendo isso. Mas dá para montar uma equipe sem dinheiro. Não estão chegando contratações do Botafogo? Ok. O Botafogo não tem dinheiro. Tá chegando algumas pessoas lá. Estão chegando ali com contrato por empréstimo, sem custo. Dá para chegar jogadores diferentes com empréstimo e sem custo. Estão chegando jogadores livres, dá para chegar jogadores livres. Melhores. A coisa é complicada, o Chamusca ainda está. E aí como acontece? A coisa é complicada no Botafogo porque primeiro você contrata um técnico, depois você contrata um diretor de futebol que deveria contratar o técnico, sim. Aí você contrata um diretor de futebol, depois você contrata um CEO, o CEO que deveria contratar o diretor de futebol. Aí você não sabe se vai manter o técnico ou não. E você fica contratando um monte de jogador. É complicado. E o perfil desses jogadores? Eu fico perguntando assim, essa equipe de scout terceirizada,
Como é que ela trabalha? Por exemplo, ela não considera, por exemplo, se eu fosse consultado hoje pelo Botafogo, apresentar jogadores para o clube, a primeira coisa que eu colocaria como condição é o seguinte: vocês podem até não me contratar, mas eu gostaria de saber o seguinte, eu gostaria de ajudar na indicação do técnico. Ou, pelo menos, eu gostaria de começar esse trabalho depois que o técnico fosse contratado. Eu correria risco de não conseguir, não começar esse trabalho, mas eu colocaria essa condição. Essa equipe terceirizada está buscando profissionais, buscando jogadores de futebol, né, com que tipo de perfil? Apenas a partir daquilo que os jogadores se destacaram na temporada passada, é isso? Não teria que se preocupar também com o perfil do técnico, de repente está contratando um jogador que tem uma verve muito defensiva e aí depois vem um técnico bem ofensivo. Uma verve muito ofensiva, de repente vem um técnico defensivo. Um cara que só sabe trabalhar no setor do campo, na faixa do campo, no primeiro campo, no segundo campo. Aí vem um técnico que é contrário a isso. Um cara de pouca mobilidade, você tem um técnico depois, que vai gerar um dinamismo na equipe. Que tipo de perfil de jogador essa equipe contratada, terceirizada de scout está indicando para o Botafogo? Não está considerando a possibilidade, o que vai ser o novo técnico? Mas o Botafogo buscou o Oyama e o Daniel Borges, que fizeram tiveram boas participações no Mirassol, no Campeonato Paulista, sim. Quando foi que o Daniel Borges foi tão bem na carreira, exceto nessa temporada? Antes ele também foi bem na carreira, porque ninguém falava dele. Qual foi o grande destaque desse jogador? Ele de fato teve uma grande temporada no Mirassol. O Mirassol é uma equipe ajustada, muito equilibrada, muito estruturada, de maneira que alguns jogadores conseguem sim jogar bem no Mirassol. Quando esse jogador não estava no Mirassol, ele era tão bom como ele foi nessa temporada? Tem que pensar tudo isso, gente. Porque uma coisa é você pegar um jogador que funciona muito bem no tipo de time e aí você colocar esse jogador para montar um time, porque o Botafogo está precisando de montagem. Os jogadores que chegam, tem também o Joel Carlin, que você buscar aquela coisa de olhar para o passado, é desespero, é falta de conhecimento isso. É incapacidade de ver o novo, é incapacidade de olhar para o momento, para frente, para o presente, para o futuro. Buscar um jogador que deu certo, a receita do passado. Deu certo lá, vai dar certo agora também. Tá tudo difícil, tudo impossível. Assim não vai dar, Botafogo, né? E aí você busca dois laterais ali. Primeiro que Mirassol é um time da Série C, né, gente? Um time da Série C. São dois jogadores importantes, interessantes de um time da Série C. Outros jogadores estão chegando também. São jogadores ali, enfim. O Botafogo tá fazendo contratações para ficar na Série B, de repente para fazer ali para ser competitivo, ficar no meio de tabela da Série B. É isso. Josa não tem dinheiro, dá para buscar jogadores melhores sem ter dinheiro. Ok? Indica pra gente. Como? Pra quê? Analise o meu papel. Por que eu vou ficar indicando jogador do Botafogo? Você tem uma empresa fazendo isso, gente. Além do mais, tem uma situação aqui no futebol brasileiro que acontece, que muitas vezes eu faço meus vídeos, eu indico vários jogadores e tal. E aí muitas equipes, eles aparecem, alguns são contratados por algumas equipes de forma muito estranha, né? Eu nunca recebo crédito por nada, mas tudo bem, também faz parte do meu trabalho, eu tenho esse entendimento, mas é nunca também, né? Nunca ninguém, nem no privado, chega, valeu, tal, nunca nem isso acontece. Eu tenho que fazer trabalho para esses caras, né? Eles já se mostraram competentes, buscando um Daniel Borges, por exemplo, Oyama, enfim. Então, a situação é muito constrangedora, inclusive. Eu estou falando de profissionais, que de repente eu estou falando aqui de coisas aqui que eu nem sei muito bem. Eu não estou falando da competência desse pessoal, eu estou questionando o tipo de indicação de jogador. Isso eu estou questionando mesmo. Porque a gente não sabe qual vai ser o técnico, então já estamos falando de jogadores. E para mim também fica complicado indicar jogador aqui. Então eu vou aqui no caso, pensando, por exemplo, numa situação de um técnico mais ofensivo para o Botafogo. Eu vou indicar aqui pelo menos um jogador ali para cada posição, um jogador para a posição que eu acho que o Botafogo precisa. Porque eu não vou fazer trabalho de ninguém. Tem gente recebendo, se aqui está, para fazer esse trabalho. Ok? Então pensando no volante, eu iria atrás do Christian Rivas do Estudiantes de Mérida, na Venezuela. 24 anos de idade, sabe proteger, sabe cobrir o lado do campo, sabe sair jogando, tem passe curto e médio muito bons. Esse jogador é um belíssimo volante, acho que poderia pintar no Glorioso e seria um dos grandes volantes hoje, atuando no futebol do Brasil. Lateral direito, sim, porque eu acho que o Jonathan... Sério que vocês acham que o Jonathan é realmente um grande reforço? Como eu acho que não, eu indicaria o Eric Messa. O Eric Messa do Colón, de Santa Fé. 19 anos,
sabe fazer muito bem o corredor, sabe ir para o fundo do campo, sabe cruzar, mas seria barato? Seria barato. Hoje, 60 mil dólares você conseguiria negociar esse jogador, né? O Botafogo, na minha opinião, precisa de um lateral direito, precisa de um volante. Lateral esquerdo, vamos deixar quem chegou, né? Enfim, para mim não é esse jogador, né? Não é, mas enfim, vamos deixar ali o Rafael Carioca. O Botafogo precisa de um ponta pelo lado do campo. Eu indicaria o Gianni Corosso. Gianni Corosso é um jogador. O Delfim de Manta está com acho que 23, 24 anos. O Delfim, um belíssimo jogador, um grande jogador, desconhecido, o Gianni Corosso. Gianni Corosso é um belíssimo ponta. Ele pode trabalhar de um lado ou do outro do campo. Do outro lado do campo, eu indicaria um jogador também aí que eu gosto demais, que eu gosto muito, né? Que é também ele muito desconhecido, que é o Luiz Estupinian, também do Clube Delfim de Manta, e é da seleção equatoriana. Andou tendo algumas lesões aí, até por isso o perfil dele baixou. É um belíssimo jogador. Eu indicaria ele, mas com a alternativa do Franco Pérez do Rentistas, né? Ambos são muito novos. Ambos ali têm... um tem 19 anos, que é o Franco Pérez, o outro, o Estupinian, tem 22 anos. Mas o Estupinian hoje seria um pouco mais barato, inclusive. Mas daria, inclusive, para você negociar aí com 50% do valor. Seria, por exemplo, alguma coisa em torno de 400 mil dólares. Você poderia, por exemplo, fazer uma contratação em termos de 50 mil, metade, né? 50%. Por 200 mil. Você poderia, por exemplo, buscar um jogador, poderia também emprestar esse jogador. Daria para buscar também por empréstimo, né? Acho que o Botafogo precisa de um jogador para meio de campo. Poderia ser o Anderson Contreras, do Caracas, jogador de 20 anos. Ele pode ser meia, olha que interessante, ele pode ser meia, pode ser um 10, ele pode ser, inclusive, um volante misto. O Botafogo precisa de um volante, ele pode ser um volante misto. Ele pode trabalhar como meia, como volante misto, também seria um jogador muito interessante para o Botafogo. E olha, vamos lá, gente. Apesar do Rafael Carioca, eu não iria atrás, não teria ido atrás dele, eu iria atrás do Ochanedele. O Ochanedele é um lateral, gente, mas é um lateral, um baita lateral do La Calera, do Chile, gente, que tem um jogador muito bom na posição. O Ochanedele é uma das grandes revelações da posição na América do Sul. É muito bom lateral. E os valores chegariam no Botafogo quase de graça, minha gente. É muito bom lateral. E centroavante eu indicaria o Jonathan Balma do Mushuk Runa, lá do Equador. Um fazedor, faz gol de todo jeito, de todas as maneiras. Poderia indicar outros jogadores também, mas eu precisaria entender melhor o perfil do time, do técnico, enfim, fazer um trabalho mais específico, entendendo, por exemplo, a fundo psicológico do jogador, o encaixe dele no elenco, tudo. Mas aí, gente, eu precisaria ser contratado para isso, né, para fazer esse tipo de coisa, né. Mas um profissional como eu que tem essa preocupação, hoje parece que o mercado não quer muito, o clube não quer muito, porque acha que eu posso interferir ali em algumas coisas, tal. Então eles preferem contratar uma empresa terceirizada, tal, enfim. Então não vamos fazer esse trabalho aqui, não. Acho que o Botafogo tem aí um momento, está vivendo um momento muito difícil. Eu espero que a luz, né, ilumine a mentalidade desses dirigentes do Fogão, porque o torcedor já não aguenta mais. O Botafogo também tem se preocupado muito em montar equipes defensivas, porque é difícil montar equipes ofensivas quando você tem não tem dinheiro. É mentira, dá pra montar sim. Dá pra montar equipes ofensivas sim. O Real Pilar, da 5ª divisão do futebol argentino, montou uma equipe bielcista que jogava pra frente numa competição que só tinha pancadaria, é só pancada, é bola pro mato, enfim. Um futebol moderno subiu pra 4ª divisão, jogando futebol moderno na 5ª divisão. Dá para trazer o técnico ofensivo, dá para trazer o Francisco Meneghini, por exemplo, dá para trazer o Fernando Ribeiro, os dois ali sem clubes. Ou se quiser mesmo um técnico defensivo, optar pelo defensivo, poderia trazer, né, o técnico do Delfim, hoje que está no Delfim de Manta, ex-Macará, né, que para mim é o Paul Vélez, que é um técnico que melhor sabe montar defesas na América do Sul. A gente sempre opta por equipes defensivas quando não se tem dinheiro. E a gente sempre fica achando que
Montar a equipe defensiva é boa. A gente precisa de um técnico bom. E técnico brasileiro não sabe montar equipes propositivas e ofensivas, mas também não sabe montar equipes defensivas. Então, se é para buscar um técnico defensivo, por que não o Paul Vélez? Se é para montar uma equipe mais ofensiva, pensar num futebol mais ofensivo, por que não um técnico como o Fernando Ribeiro ou um técnico como o Francisco Meneghini? O Botafogo está correndo riscos severos, não somente de permanecer na Série B, como também de cair para a Série C. Estão tentando destruir o Glorioso. Você que é torcedor não pode deixar. Você tem que achar uma forma, tem que encontrar uma maneira, gente. O torcedor tem que configurar um tipo de crítica construtiva, mas que bata um pouco na consciência desses caras, que faça alguma coisa, porque não é possível. O que você está se fazendo com o Botafogo é um absurdo. E neste momento o Botafogo corre riscos severos, não somente de voltar, não conseguir voltar para a primeira divisão, como ter dificuldade para permanecer na segunda. É isso.